Olá, eu sou a professora Karine Sarro e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre planos e eixos anatômicos e termos que a gente usa na cinesiologia para descrever os movimentos. Antes de começar, vamos ver o que significa o termo cinesiologia. Cinesiologia nada mais é do que o estudo dos movimentos. E nessa disciplina, a gente estuda os movimentos do ponto de vista da anatomia funcional. Então, a gente aprende a identificar e nomear os movimentos articulares, bem como os músculos que são responsáveis por esses movimentos. Primeiro, a gente precisa conseguir identificar qual é o tipo de movimento que está acontecendo. Nós temos basicamente dois tipos de movimento: o movimento de translação e o movimento de rotação. Alguma vez na sua vida escolar você já ouviu falar nisso, né? Quando a gente estuda na escola os movimentos da Terra, a gente escuta esses termos de translação e rotação. A Terra faz translação em volta do Sol, rotação em torno dela mesma. O que significa isso? Quando um corpo faz um movimento de translação, todas as partes desse corpo movem do mesmo jeito, com a mesma velocidade e a mesma aceleração. Já no movimento de rotação, que também é chamado de movimento angular, esse movimento vai acontecer em torno de um eixo. Se ele acontece em torno de um eixo, significa que a parte do corpo que está mais próxima desse eixo vai se mover diferente do que a parte do corpo que está mais longe desse eixo. Então, eu vou pegar aqui o meu ajudante para explicar esses dois tipos de movimento. Então, no movimento de translação, todas as partes do corpo vão se movimentar do mesmo jeito. Esse movimento pode ser retilíneo, esse movimento pode ser curvilíneo. Isso poderia ser um movimento de uma bola, por exemplo. Se eu jogo uma bola chapada, ela vai fazer só o movimento de translação. Se eu coloco efeito nessa bola, ela vai fazer o movimento de rotação. Agora um exemplo aqui com o meu ursinho no movimento angular. Um movimento angular seria isso daqui, por exemplo. O eixo estaria passando por aqui, o eixo de movimento, então a parte do corpo dele mais próxima desse eixo se movimenta menos do que a cabeça, por exemplo. Então, isso seria um movimento angular ou um movimento de rotação. De verdade, esses dois movimentos, eles acabam acontecendo ao mesmo tempo. Então, é muito importante a gente definir que tipo de movimento a gente está querendo ver e também é muito importante que a gente defina a partir de qual referencial a gente vai descrever esse movimento. Então, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aqui da bailarina, uma bailarina realizando um salto, se a gente tomar como referencial aquele pontinho O que está destacado ali, a gente está vendo que ela se afasta desse ponto referencial, desse ponto de origem. Então, se eu considerar o corpo dela como um único ponto, vamos pegar ali o centro de massa dela, que está ali perto do umbigo, mais ou menos, ele vai estar fazendo um movimento de translação, ele vai se afastar desse pontinho da origem. Agora, se eu olhar para os ombros da bailarina, por exemplo, ele está fazendo esse movimento aqui, né? Os membros dela estão abrindo e fechando, né? Estão subindo e descendo. Esse movimento já é um movimento angular, ele está acontecendo em torno de um eixo. Então, na verdade, esses movimentos eles acontecem ao mesmo tempo. Em cinesiologia, geralmente, a gente usa como referencial os planos e os eixos anatômicos. E para descrever o movimento, a gente usa termos específicos. Eu acabei de falar para vocês que o braço abre e fecha, sobe e desce. Em cinesiologia, a gente não usa esse termo. A gente tem um termo específico para descrever o nome deste movimento que o ombro está fazendo, que a gente já vai ver daqui a pouquinho.
Antes disso, vamos relembrar então quais são os termos de posição e direção lá da anatomia que a gente também usa quando a gente vai estudar os movimentos do nosso corpo. Então aqui vocês estão vendo a posição anatômica e a partir da posição anatômica, se a gente considerar a linha mediana, que passa exatamente pelo centro do corpo, a gente pode dividir esse corpo em lados direito e esquerdo. Vou pegar aqui meu ajudante. Então, se eu passar uma linha aqui, eu vou ter lado direito e lado esquerdo. Tudo que está para cima eu chamo de superior, tudo que está para baixo eu chamo de inferior. Considerando a linha mediana do corpo, tudo que está mais afastado dessa linha eu chamo de lateral, tudo que está mais próximo dessa linha eu chamo de medial. E considerando os membros, tudo que está próximo da raiz do membro eu chamo de proximal, tudo que está distante da raiz do membro eu chamo de distal. Nessa imagem, vocês estão vendo os 3 planos e os 3 eixos anatômicos, que é o nosso sistema anatômico de referência. Então, basicamente, o corpo vai ser cortado ao meio por esses 3 planos. O plano sagital é o plano vertical que vai dividir o corpo em direita e esquerda. O plano frontal também é vertical, mas ele vai dividir o corpo em anterior e posterior. Já o plano transversal, ele é horizontal e ele vai dividir o corpo em parte superior e inferior. Os 3 eixos anatômicos vão ser definidos exatamente pela junção desses 3 planos anatômicos. Então, se vocês olharem aqui na imagem, os 3 planos anatômicos estão cortando o corpo bem no seu centro de massa, e a junção desses 3 planos é que vai definir os 3 eixos, o eixo longitudinal, o eixo sagital e o eixo transversal. O eixo longitudinal, ele é vertical. E ele vai ter direção, então, céfalo-caudal. O eixo sagital, ele é horizontal e ele tem direção antero-posterior. Já o eixo transversal, ele é horizontal e ele tem direção médio-lateral. Cada um desses eixos está relacionado com um plano anatômico. Então, eu vou pegar aqui o meu celular para representar os planos anatômicos e o meu palitinho aqui vai estar representando o meu eixo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o plano sagital, que é o plano que corta o corpo em lados, divide o corpo em lados direito e esquerdo, e eu furar esse plano com um eixo, o eixo que fura esse plano sagital é o eixo transversal. Daqui a pouco a gente vai ver que cada movimento acontece em torno de um eixo e em um plano anatômico. E se vocês fizerem essa relação que eu estou mostrando, vai ficar mais fácil entender. Então, todo movimento no plano sagital, ele vai acontecer em torno do eixo transversal. Plano sagital, o eixo que fura plano frontal, plano sagital já foi, né? Plano sagital é esse aqui, plano sagital, eixo transversal. O plano frontal, ele vai ser perfurado pelo eixo sagital. Então, todo movimento que acontece no plano frontal, ele acontece em torno do eixo sagital. E, considerando o plano transversal, o eixo que fura o plano transversal é o eixo longitudinal. Então, todo movimento que acontecer no plano transversal, ele vai acontecer em torno desse eixo longitudinal. Dependendo da literatura que vocês consultem, o nome desses eixos e desses planos pode estar um pouquinho diferente. Plano frontal pode ser plano coronal, eixo transversal pode ser eixo látero-lateral, são apenas sinônimos, tá? A descrição que eu acabei de fazer para vocês, o movimento que acontece em torno de um determinado plano, ele acontece sempre em torno de um eixo, é quando eu considero como referencial os planos e os eixos anatômicos globais.
esse global dessa imagem aqui que tem origem ali no centro do corpo, tá? Existe a possibilidade também da gente definir os eixos no segmento que a gente está querendo avaliar. Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, eu posso definir um eixo longitudinal aqui no meu antebraço, que está representado aqui bem no meio da minha articulação do punho. Eu vou ter um eixo longitudinal, um eixo transversal e um eixo sagital, e eu posso descrever os movimentos em relação a esses eixos. A diferença é que se eu movimentar a posição, eu vou alterar esta relação quando eu estou me referindo ao eixo anatômico global. Então, se o eixo longitudinal do braço está aqui, a hora que eu coloco o meu braço aqui, esse eixo aqui virou transversal. Agora, se eu chamo esse aqui de eixo longitudinal do braço, e o eixo longitudinal, então, é esse que vai ao longo do braço, a hora que eu faço esse movimento aqui, ele continua sendo o eixo longitudinal do braço, porque ele está localizado ali no braço. Tá? Então, é muito importante quando a gente vai descrever em qual plano, em qual eixo o movimento está acontecendo, primeiro a gente prestar atenção qual é o sistema de referência que está sendo pedido ou qual é o sistema de referência que eu vou adotar. Em cinesiologia, para facilitar, eu sempre uso o sistema local, porque sempre vai ser igual, independente se eu fizer a flexão assim, se eu fizer a flexão assim, se eu usar o sistema local, vai ser sempre o mesmo plano e o mesmo eixo. Mas, em alguns casos, eu preciso observar em relação a esse sistema global, então a gente precisa ficar atento. Apesar da gente usar para descrever os planos e os eixos anatômicos, o movimento de verdade ele é tridimensional, ele acontece no espaço. Então, de verdade, ele passa não só por esses 3 planos, mas por infinitos planos quando a gente se movimenta, né? O segmento ele vai fazer um desenho no espaço e não em um único plano anatômico, tá? Mas seria muito complicado a gente estudar o movimento desse jeito. A gente não teria como nomear os movimentos dessa forma. Então, para facilitar o estudo e a descrição dos movimentos, a gente estuda esses movimentos projetando em cada plano anatômico. Então, eu pego um movimento que acontece no espaço, e aí eu vejo o que está acontecendo no plano frontal, o que está acontecendo no plano sagital, o que está acontecendo no plano transversal. Calma que eu já vou dar um exemplo disso. Então, imagina que esta menininha, ela está fazendo este movimento aqui, ó. Tá fazendo este movimento circular aqui. Então, o nosso cérebro, ele olha e ele interpreta isso como um movimento que está acontecendo ali no espaço tridimensional. Mas e se eu pedisse para vocês, me descrevam o que está acontecendo só no plano transverso, no plano transversal. Como se eu estivesse olhando essa menininha ou o meu ursinho aqui de cima. Ia estar acontecendo algo próximo a uma elipse. É como se a cabeça desenhasse algo próximo a uma elipse. Agora, e se eu falar, me observa agora, me descreve agora o que está acontecendo só no plano sagital, a gente veria algo próximo de uma reta, porque isso daqui está acontecendo no plano frontal e isso aqui está acontecendo no plano sagital. Então, a gente veria a cabeça dela, se eu olhasse só no plano sagital, é como se a cabeça estivesse indo só para frente e para trás. E já se eu olhar no plano frontal, também veria algo próximo de uma reta, porque é como se ela estivesse indo de um lado para o outro. Então, de verdade, quando a gente fala movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa, que são os termos que a gente vai ver em seguida, que a gente usa para descrever as articulações, os movimentos articulares, é como se a gente pegasse esse movimento que está acontecendo no espaço tridimensional e visse o quanto disso é flexão, está acontecendo no plano sagital, o quanto disso está acontecendo no plano frontal, o quanto disso está acontecendo no plano transversal.
bom? Como é que a gente define os termos de um movimento? O que a gente chama de quê quando a gente vai avaliar os movimentos articulares? Eu vou chamar de flexão sempre que o movimento diminui o ângulo entre os segmentos ou que há uma aproximação dos segmentos e sempre que esse movimento acontecer ao redor do eixo transversal no plano sagital. Então, plano sagital, eixo transversal, todo movimento que acontecer aqui eu chamo de flexão e de extensão. Na flexão eu tenho a diminuição ou aproximação dos segmentos, a diminuição do ângulo, a aproximação dos segmentos. Na extensão eu tenho um aumento do ângulo ou o afastamento desses segmentos. Nessa imagem a gente tem alguns exemplos de articulações que realizam movimentos no plano sagital. A gente tem o ombro fazendo flexão e extensão, a gente tem o cotovelo fazendo flexão e extensão, o joelho fazendo flexão e extensão, o quadril fazendo flexão e extensão, o tornozelo fazendo flexão e extensão. O ombro e o quadril, eles, em alguns livros, podem receber uma nomenclatura diferente. Então, eu posso chamar flexão a ida, extensão a volta até o alinhamento e do alinhamento para trás eu chamo de hiperextensão, tá? Ou eu posso chamar a ida de flexão e toda a volta, ou seja, todo o movimento no sentido contrário de extensão. Não existe um consenso, você pode escolher a forma que você se sente mais à vontade de usar. A gente usa o termo abdução para descrever o movimento de afastamento do segmento do plano mediano e adução, o movimento contrário, o movimento de aproximação do segmento do plano mediano. Este movimento, ele acontece em torno do eixo sagital no plano frontal. Aqui nós temos alguns exemplos de abdução e adução. Então, nós temos a abdução e adução no ombro, a abdução quando afasta, a adução quando volta. Nós temos a abdução e adução no quadril, a abdução quando afasta, a adução quando volta. O tronco, ele também faz movimentos no plano frontal, mas eu não posso chamar de abdução e adução, porque a linha mediana está exatamente no tronco. Então, não tem como afastar da linha mediana. Por isso, os movimentos do plano frontal no tronco, a gente vai chamar de flexão lateral à direita ou inclinação à direita e flexão lateral à esquerda ou inclinação à esquerda. No plano frontal, nós também vamos ter os movimentos da escápula, mas a escápula é um movimento diferente. Enquanto todos os movimentos que a gente descreveu até agora são movimentos de rotação que acontecem em torno de um eixo, os movimentos da escápula não acontecem, nem todos acontecem em torno de um eixo. Tá? Então, nós temos movimentos de rotação lateral e medial da escápula, que a escápula vai rodar, então, em torno de um determinado eixo, mas nós temos movimentos de elevação e abaixamento da escápula, que são movimentos de translação. Tanto os movimentos de rotação lateral e medial, quanto os movimentos de elevação e abaixamento e abdução e adução da escápula, são movimentos do plano frontal. E aqui na imagem de baixo, a gente está vendo movimentos do punho, que podem ser chamados de abdução e adução, ou de desvio radial, quando desvia para o lado do rádio, desvio ulnar, quando desvia para o lado da ulna. Então, são outros exemplos de movimentos que acontecem no plano frontal. Os movimentos de rotação medial e lateral, eles vão acontecer ao redor do eixo longitudinal no plano transversal. Eu posso chamar de rotação medial e rotação lateral, ou eu posso chamar de rotação interna e rotação externa.
é a mesma coisa. O que é o movimento de rotação interna? É quando a articulação, o segmento roda na articulação no sentido medial, por isso que eu posso chamar de rotação interna ou medial. Rotação lateral ou externa é o movimento contrário, quando o meu segmento roda no sentido lateral. Eu vou ter rotação medial e lateral no ombro, eu vou ter rotação medial e lateral no quadril. No tronco, eu também tenho movimentos de rotação, tanto na cabeça quanto no tronco. Mas eu não posso chamar esses movimentos de rotação medial, lateral ou interna e externa por conta pelo mesmo fator que eu não posso chamar de abdução e adução. Esses termos eles são relacionados à linha mediana e a linha mediana está no tronco. Então, no tronco, a gente chama de rotação à direita, né, no tronco, na cabeça, e rotação à esquerda. Aqui a gente tem outros dois movimentos que acontecem no plano transversal. O movimento de pronação e supinação. Então, eles são correlatos ao movimento de rotação interna e externa, mas no antebraço eles recebem esse nome de pronação e supinação. E a gente também pode chamar esse movimento aqui, pegar meu ajudante, né, que acontece exatamente no plano transversal, de adução horizontal, quando eu aponto para frente, e abdução horizontal, quando eu aponto para o lado. Tá? Bom, agora que a gente já viu os termos de movimentos que a gente usa em cinesiologia para descrever os movimentos articulares, eu proponho para vocês uma prática. Será que você consegue descrever as posições das articulações usando os termos vistos na aula? Então, olhando para essa imagem, qual é a posição que está o punho, o cotovelo, o ombro, o quadril, o joelho, o tornozelo? Qual é o plano e o eixo desses movimentos? Hora de praticar!